seja bem-vindo ao programa Ação Sustentável, aquele programa que mostra para você que sustentabilidade pode ser lucrativa, que sustentabilidade vale a pena, quebrando tabus a respeito, principalmente de coisas que eram aí os mitos que diziam que a sustentabilidade não podia dar um retorno, que isso não ia pegar, a gente escutou muito, né? E hoje, com certeza, este é um conceito irreversível. E o Brasil está de corpo e alma nessa onda de sustentabilidade. Temos, a respeito disso, uma grande novidade, que o Brasil, pela primeira vez, vai ser sede do Fórum Mundial de Bioeconomia. Veja os detalhes. O fórum, que nos 3 últimos anos aconteceu em Ruka, na Finlândia, reunirá palestrantes e especialistas do mundo inteiro com um objetivo em comum: discutir a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável. A edição deste ano, programada para acontecer entre os dias 18 e 20 de outubro, em Belém, capital do Pará, deve ser o início de uma nova era, em que a conferência seja sempre em lugares distintos e em regiões onde a bioeconomia esteja no centro das atenções. A cidade de Belém está localizada na Amazônia, onde há um ecossistema único e de alto interesse para a economia e desenvolvimento sustentável de todo o mundo. De acordo com a estimativa da Associação Brasileira de Bioinovação, o Brasil deve ter um potencial adicional ao PIB de 53 bilhões de dólares por ano com a bioeconomia. O fórum terá o estado do Pará como co-organizador e contará com o apoio da Associação Brasileira do Agronegócio e da Indústria Brasileira de Árvores. Olha que beleza, né? A gente falando de bioeconomia, que é, de fato, a saída, a alternativa para que a gente consiga consertar aquele detalhezinho que falta para o Brasil realmente ser uma potência ambiental, que é diminuir o índice de desmatamentos ilegais, de incêndios, e é sobre isso que eu começo falando com o meu convidado de honra de hoje, Marcelo Brito, ele que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, que está também trazendo esse Fórum Mundial de Bioeconomia para o Brasil, além de muitas outras coisas que eu vou revelando para você ao longo desse programa. Marcelo, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui, seja bem-vindo. A honra é minha, Samantha. Muito obrigado por estar aqui com você. Nossa, muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. Que bom, olha, fazia tempo, né, que a gente estava aí se ensaiando. Eu conheço o Marcelo já faz tempo, ele tem uma pegada diferente de trabalho e acho que eu vou começar por aí, viu, Marcelo? Quando a gente fala da Associação Brasileira do Agronegócio, a gente pensa em produção, a gente pensa em crescimento, a gente pensa na pujança do agro brasileiro, mas o Marcelo tem uma pegada muito sustentável. E foi criticado por isso muitas vezes, né, Marcelo? Conta um pouquinho aí dessa sua permanência, quanto tempo e quais foram os maiores desafios, principalmente em relação à sustentabilidade na ABAG. Samantha, essa história é interessante, tá? Porque há muitos anos atrás, quando a gente estava celebrando uma grande certificação internacional na empresa que eu dirigia, que era uma empresa do agronegócio na Amazônia, nós fizemos uma festa em celebração e eu convidei o Caio Carvalho, na época presidente da ABAG. E passado o evento, o Caio me chamou para conversar e falou: Marcelo, eu não estou entendendo, cara, como é que uma empresa do agronegócio na Amazônia faz uma festa onde tem tanta ONG sentada e além de vocês premiarem pessoas do setor, vocês premiaram ONGs também. Ué, você trabalha com ONG dentro da sua empresa? Eu falei, claro, Caio, eu quero que as ONGs estejam dentro da minha empresa. O problema é ter ONG na porta da empresa. Todo mundo detesta ter ONG na porta da empresa. Agora, quando a gente enxerga a ONG não como um problema, mas como uma parcela da sociedade e resolve ouvi-los e levar em consideração algumas das coisas que eles dizem, não todas, ou seja, a gente senta e conversa, você consegue fazer um ambiente favorável para a sua empresa fantástico. Porque qual que é o objetivo de qualquer empresa, Samantha? É acesso ao mercado. E quem te dá acesso ao mercado? O consumidor, através das suas diversas representações, e as ONGs são uma delas. Nesse sentido, o Caio para fazer parte da BAG. E no segundo mandato dele eu entrei como diretor, e depois ele me convenceu a assumir o lugar dele, né? Findado o segundo mandato, ao vencer o presidente, eu falei, Caio, esse negócio não vai dar certo, porque eu tenho
uma linguagem e um passo a passo do agro é muito diferente. Eu não olho as questões ambientais como passivo a ser desculpado. Eu olho como um ativo a ser explorado e a ser explorado de forma sustentável. Então, a minha visão, Samantha, é assim: se o Brasil visse a parte ambiental como ativo, a gente estaria negociando esses ativos nas discussões de relação internacional e não levando para um fórum falando, olha, você me dá tanto, eu te devolvo com tanto. Não, não é isso. Você quer o meu ativo ambiental? Eu quero acesso a mercado. Eu quero acesso privilegiado a mercado. Eu quero retirar bloqueio aos nossos produtos. É lamentável que em 2021 o Brasil ainda não enxergou que o nosso grande ativo nas relações e no comércio internacional é justamente esse ativo ambiental que nós temos. Eu enxerguei assim na minha vida profissional e assim toquei os últimos 30 anos, buscando lá fora as coisas, as novidades onde tinha e, pelo menos na empresa que eu trabalhei, e em todas as empresas que eu conheço, todas aquelas que utilizaram isso como um ativo de suas empresas, têm grande sucesso no mercado. A receita deu certo, né, Marcelo? Eu acho que é uma visão muito de vanguarda essa posição que você traz. Não acho que seja fácil de ser entendida, principalmente porque o que que eu vejo aqui no Brasil? A gente tem realmente dificuldade com relação a recurso, porque a nossa principal fragilidade, que são os desmatamentos ilegais, e principalmente lá na Amazônia, que você bem conhece, porque trabalhou aí esses 30 anos numa empresa de lá, precisam de investimento. Nós temos um Brasil muito grande. Essa dificuldade de gerenciar os passivos, desmatamento ilegal e fogo ilegal, que eu acho que são os maiores, são as únicas fragilidades ambientais assim que pegam na comunidade internacional do Brasil. A gente precisa de recurso, a gente não tem perna para chegar lá, para fazer essa fiscalização, a regularização fundiária, que é um problema histórico brasileiro. Como que você acha que isso devia ser conduzido, independente da gente falar bem ou mal de governo? Nós estamos aí participando da cúpula do clima, a gente vai ter a COP26 lá no Reino Unido no final do ano. Como que você acha que devia ser a condução para que a gente apresente um plano efetivo, né, verificável, que possa se medir a eficiência desse plano, para acabar com o desmatamento ilegal e com os incêndios ilegais, principalmente na região da Amazônia? Então, eu tenho uma posição interessante sobre isso, porque nós temos esse espírito colonialista português, vamos dizer assim. Né? Os portugueses sempre apontavam para a coroa e a gente gosta de apontar para Brasília, né? Governo, a culpa é do governo, o governo não fez, o governo deixou de fazer. E o pior ainda, a gente aponta o governo como executivo, né? Então, o executivo que é o culpado de tudo, né? Na maioria das vezes a gente esquece, né, que o governo é executivo, legislativo e judiciário, né? E o balanço não está bom entre esses três, principalmente agora, e isso sobra para o Brasil inteiro. A gente esquece dos governos subnacionais, a gente esquece das prefeituras. Agora, o que que tem por trás disso tudo? Ai, Os governos mudam, a cada 4 anos muda governador, presidente, prefeito, deputado e assim por diante. Mas a sociedade não muda, a sociedade está presente. E os grandes problemas, sejam eles ambientais, sejam eles de infraestrutura, seja qualquer problema que tem no Brasil hoje, ele é culpa exclusivamente da sociedade brasileira. E eu diria que é culpa da elite da sociedade brasileira, dos bem-nascidos. Eu sou bem-nascido, eu tive esse privilégio. Nasci numa família excelente. Tá? Eu, com 17 anos de idade, estava morando nos Estados Unidos estudando, já me preparando para a minha carreira no agronegócio. Eu venho de uma família que desde o meu avô, do meu bisavô, vem da pecuária e do agronegócio. Eu estava morando em Iowa, em 1981. Então, eu me considero como parcela culpada disso também. Porque governos só funcionam de duas formas. Ou é movimentação do povo na rua, ou é pressão do setor econômico. E quando o setor econômico ele é omisso às suas responsabilidades, ele olha estrategicamente somente para aquilo que lhe interessa. E nós criamos essas grandes parcelas de interesse no Brasil, mas todos cercados de vácuos, vácuos de governança, vácuos de legalidade, vácuos de transformação. Então, por exemplo, o que mais impacta o agronegócio brasileiro hoje? É regularização fundiária e desmatamento ilegal. Um é dependente do outro, tem vidas simbióticas. Me fala um negócio, por que desmatamento ilegal não está na agenda número 1 do agronegócio brasileiro?
Por que a gente insiste em falar que isso é agenda de terceiro, que isso é agenda de ONG? Então, essa agenda é nossa, pô, os prejudicados somos nós. Então, parece que finalmente agora a gente tem visto que em alguns setores o empresariado começa a se reunir e começa a pôr pressão nas coisas. Porque tem que partir de algum lugar. O brasileiro é muito passivo, não vai para a rua gritar. Eu, em 56 anos de idade, vi poucas vezes. Tá? Agora, o setor econômico tem um poder incrível aqui no Brasil e ele age, e sempre agiu pesadamente em Brasília. Então, quem sabe que se a redução da omissão, a gente não aumenta o protagonismo no Brasil em diversos setores. Eu entendo que, de fato, a gente precisa organizar essa pressão também, porque a impressão que eu tenho, e aí eu quero que você me corrija, é que o nosso setor, efetivamente, o próprio agro, tem alguns problemas em relação a se unir para pedir alguma coisa, se unir para direcionar os seus interesses. E aí a gente fica pulverizado. Com relação ao meio ambiente, esse governo foi muito reativo com relação às críticas internacionais que vieram, mas o próprio agro foi sempre reativo e nunca ativo, né, de tomar iniciativas, de ter programas, de ter projetos. E agora, parece que depois de apanhar tanto, nesses últimos 2 anos principalmente, está apresentando algumas soluções. A gente vê, inclusive, bancos se unindo para tomar atitudes, mas eu não vejo ainda uma unidade. Tô errada, Marcelo? Não, você está certo. Em primeiro lugar, quando a gente fala agro, de que nós estamos falando? Dos hortifruti do Cinturão Verde aqui de São Paulo ou do cidadão que tem 250 mil cabeças de boi? O que é agro? O agro é algo tão transversal no Brasil que você encaixa tudo. Qual que é o principal agro do Brasil? É aquele que 16% das propriedades respondem por 85% da renda, onde 85% 84% das propriedades representam 14% da renda, ou 15% da renda. Então, assim, você unir essas diversas parcelas do agro é muito difícil. Outra coisa mais complicada é você colocar na mesma panela o cidadão que atende o consumidor e o cidadão que exporta, com aquele que produz para alguém atender o consumidor e para alguém exportar. Esse que produz, que está na cadeia primária, que é o produtor rural, ele não sofre essas pressões aqui. Essas pressões diretamente do consumidor e essas pressões diretamente do investidor. Ele está lá na base. Mas que tipo de pressão que ele sofre? Uma que a ponta não sofre, que é aquela, por exemplo, de toda a regulação ambiental, de toda a regulação legal brasileira. Se você perguntar, provavelmente, para um trader de soja, como ele aplica NR31 no campo, o cara nunca ouviu falar no NR31 e das dificuldades que são de você aplicar uma NR31 no campo. Tá? Então, ou seja, você querer uma ação uníssona e uma voz uníssona dentro de algo que é tão diferente e que nós facilmente chamamos de agronegócio, é muito difícil. E eu acho muito difícil ver isso. Tá? A não ser o dia que a gente começar a fazer como os americanos fizeram, e profissionalizar a representação. Tá? Nos últimos 10 anos, dos últimos 12 anos, de 2 em 2 anos, eu me reunia numa reunião lá em Londres com empresários e direção de associações, e sempre estava lá o pessoal do US Soybean Council e o US Soybean Export Council. Bom, todos estão da mesma associação, mas um é responsável por tudo aquilo que é relacionado à exportação do setor de soja, o outro é relacionado à parte técnica do setor de soja, só que é o seguinte, eles não discutem política, eles discutem o que é necessário fazer para o aprimoramento, desenvolvimento e o acesso ao mercado do setor de soja. E assim você tem o pessoal da carne, você tem o pessoal do milho, você tem o pessoal da fruta e de tudo. O Brasil, nós temos mais de 200 associações do agronegócio. Não há como a gente ser bem representado numa ação governamental tendo mais de 200 associações. E cada uma representando faces tão diferentes. Teve um banco que fez um estudo grande sobre associações no Brasil. Acabou que eles não quiseram publicar depois, porque ficaram com medo de dar problema. Mas eu tive acesso ao estudo.
E foi mostrado o seguinte, que eles iam entrevistar quem estava dirigindo as fazendas no Brasil hoje, uma geração mais jovem, né, que mostra a pujança do agro, da tecnologia. O agro brasileiro não deve em tecnologia a agro nenhum do mundo, porque você tem uma geração muito forte. E o que eles ouviram muito nessa pesquisa é o seguinte, falou, cadê seu pai? Não, meu pai está na associação, porque ele não atuava mais tanto aqui na fazenda, aqui no plantio, aqui na indústria, não sei o que, ele foi para a associação. Então, na verdade, nós criamos parcelas de entendimento daquilo que a gente chama de leitura de tendência da nova sociedade. É muito difícil. Eu que tem coisas que minhas filhas fazem hoje que eu fico bravo, mas eu tenho que acatar porque faz parte do momento da sociedade deles. Como meu pai não aceitava a coisa que eu fazia. E nós estamos, talvez, agora, Samantha, acho que a dicotomia está grande assim, porque talvez nós estamos na maior alteração da história na mudança de uma geração para outra. Porque a nossa geração foi a que investiu na tecnologia, mas a geração que surgiu agora, essa que vai comandar a economia mundial em uma década, essa já nasceu na tecnologia. Essa sabe viver com tecnologia e sabe medir a tecnologia. Então, para nós é difícil. Mas vai ser uma mudança, eu acredito que é fantástica. Acho que todas as mudanças são ótimas. Não, é uma transição sem dúvida, né, Marcelo? Uma transição, eu acredito assim, que na velocidade que o mundo foi evoluindo, essa transição que veio, ela veio muito desafiadora do ponto de vista realmente dessa tecnologia quando nossos filhos eram bebês, eles já tinham celulares, então é muito diferente do que a gente tem. E fora isso, essa visão associativa, como você trouxe, nós temos aí 200 e poucas associações, fora o que pulveriza isso para baixo, porque cada associação aí a gente vai ver tem a sua local, tem a sua regional, o Brasil é muito grande, é muito diverso, mas eu vou aqui direcionar para o seguinte, eu queria aproveitar a tua visão, foi executivo dessa empresa do agro durante muito tempo, 30 anos, se eu não me engano, depois você veio para a BAG e você mudou o estilo de vida. Então, eu queria que com essa tua transformação, que também a gente pode contar com essa transformação da sua experiência e essa opção que você teve por essa mudança na sua vida, eu quero que você encaixe isso para que nos dê uma perspectiva nessa nova fase que a gente está entrando. A gente tem uma mudança de ministro de Relações Exteriores. Eu tenho esperanças que isso faça com que a imagem do Brasil seja discutida com um pouco mais de diplomacia. Ele trouxe no discurso dele 3 urgências brasileiras, obviamente numa recuperação pós-Covid. Ele falou em saúde, ele falou em economia e ele falou em desenvolvimento sustentável, dizendo que o agro brasileiro é sustentável, que nós temos as leis mais rígidas do planeta com relação ao meio ambiente. Então isso me deixou um pouco esperançosa. E a gente tem aí alguns eventos importantes mundiais relativos ao meio ambiente, onde o Brasil pode ser protagonista. E a minha esperança, e aí eu quero finalizar a pergunta, é que o Brasil não seja só um grande produtor de alimento, que já é efetivamente um papel muito importante, alimento, fibra e energia, que o Brasil seja um grande produtor de oxigênio, de biodiversidade, de água, de proteção de solo. Você acha que o Brasil está pronto para essa transformação? Eu acho que nós estamos quase lá. Nós temos que fazer um exercício de leitura e de resposta. Vou te dar um exemplo, tá? O ano passado saiu aquela reportagem da Science falando que 2% das propriedades representavam 70% do desmatamento ilegal no Brasil e os outros 30% estavam diluídos em outros 8%, ou seja, 90% estava tudo bem. Como é que o nosso setor reagiu? Esse pessoal está mentindo, esse pessoal de ONG, isso é pesquisa fajuta, isso é ciência fajuta. Como é que eu li aquela matéria? Eu falei, caramba, nós estamos bem pra caramba. Eu duvido que tenha um país no mundo, no mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, que tenha 90% de compliance em relação ao desmatamento. Número 1. Nós estamos bem pra caramba. A nossa linha de desenvolvimento não tem nenhum. Segundo lugar, nós temos 70% de desmatamento na mão de 2%. Com a tecnologia que nós temos hoje, por satélite e tudo mais, a gente limpa esses 2% que estão manchando a cadeia. Então, veja bem, essa é uma pesquisa que você pode olhar pelo lado positivo ou pode olhar pelo lado negativo. Eu olhei pelo lado positivo.
Eu acho que o agro perdeu uma grande oportunidade de ter se aproveitado dessa pesquisa da forma positiva dela e ter jogado o seu esforço nessa minoria que suja o nosso campo. Olha, o Conselho da Amazônia ficou um ano lá na Amazônia. Eu tenho assim uma grande admiração pelo General Mourão, eu tive com ele algumas vezes, tenho um respeito enorme por ele, mas ao terminar esse período, ele falar, não, agora nós observamos durante esse ano que 11 são os municípios que concentram 90% do desmatamento e agora nós vamos agir em cima disso. Não precisava ter ido lá para fazer isso, porque a gente já sabia disso há anos atrás. Todos os anos, as pesquisas mostram quais são os principais municípios em cima. Você não precisa gastar 500 milhões e mandar o exército para lá para fazer isso. Então, pelo amor de Deus, se a gente mudar a nossa narrativa e só entender que é o seguinte, vamos colocar nossa lei para valer. A ABAG faz parte da coalizão, você sabe disso, nós soltamos uma carta hoje para o governo com 6 sugestões. E o que tem dentro dessas sugestões? Tudo que faz parte da regulação legal, que faz parte das leis brasileiras. Não tem invenção da roda, não tem absolutamente nada. Só tem o pedido para que a lei seja cumprida. Mais nada, mais nada. E é só o que falta, Samanta. Nosso agro é fantástico, a gente produz bem pra caramba, em termos ambientais nós somos ótimos. Pô, vamos cumprir a lei, caramba, aí ninguém pode falar nada da gente. Não, que bom que você tocou na carta da coalizão, porque me chamou muito a atenção. Quando eu vi, me deu até um frio na barriga. Falei, gente, vem uma carta da coalizão, porque eu confesso que muitas vezes eu encontrei algumas inconsistências. Eu fui contra quando a coalizão pediu a derrubada de todos os vetos do pagamento, da Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, porque eu era a favor da derrubada. Existia um conselho, existia um cadastro nacional para saber quem fez, quem recebeu, quem não recebeu, mas em relação a incentivos, etc., que mexia um pouco no orçamento, que mexia na destinação de recursos, eu já não era a favor e dizia, a hora que a coalizão pede tudo, a derrubada do todo, eu achei que a coalizão perdia um pouco de razão naquilo que efetivamente ela tinha razão e era impreterível que se derrubassem os vetos relativos ao colegiado e relativo ao cadastro nacional. E quando eu vi essa carta referente ao que falar na cúpula do clima, até deu um frio na barriga, mas eu fui ver e é exatamente o que você disse. Fala em acabar com o desmatamento ilegal e dar um prazo para isso. Fala em colocar o Código Florestal para funcionar. Meu Deus, onde está o decreto do PRA federal que não saiu, que está todo mundo na expectativa dessa análise sistematizada do CAR, os estados estão pedindo isso. Enfim, nós precisamos de alguns ajustes que o Brasil precisa fazer aqui dentro. Mas uma coisa que me chama atenção e que eu queria aí, para a gente finalizar mesmo, que você comentasse, é assim, por mais que haja esse pedido de cumprimento da lei, que a gente percebe que há uma intenção boa de gente séria do Brasil, teve também uma carta de brasileiros ao Biden dizendo que, olha, o Brasil não tinha que estar na cúpula do clima, porque as políticas ambientais não têm sido bem feitas. Quer dizer, a gente tem um povo brasileiro aqui também querendo derrubar o avião porque não gosta do piloto, esquecendo que está dentro do avião, né, Marcelo? Olha, eu acho que a política, ela nem sempre caminha por linhas retas. Então, assim, se a gente pegar essa dicotomia que começou lá com a eleição do Lula e nos trouxe até onde nós estamos, é de uma insanidade monstruosa. Porque metade do Brasil ficou tentando derrubar um governo de esquerda durante 12 anos, e agora metade do Brasil fica tentando derrubar um governo de direita que foi eleito, todos foram eleitos democraticamente, e para mim a prova é o seguinte, existe um certo rancor por uma parcela da população brasileira em perder a eleição. E mais do que isso, existe um receio enorme por parte da população de se debater. Então, o contrário é sempre visto de forma muito ruim. Então, assim, eu não concordo nesse negócio de chamar aqui quem é contrário à posição atual de mau brasileiro. Eu acho que mau brasileiro é quem não cumpre a lei, não paga seus impostos, é quem fere a regulação brasileira. Esses são maus brasileiros. Agora, ninguém é obrigado a gostar e nem de aprovar tudo que estão feito agora. Tudo que está sendo feito agora que foi feito por esse ou por qualquer governo. Não gostou, troca na próxima eleição. Agora, o debate, quando ele é democrático, claro, transparente, ele é bem-vindo. Agora, quando vem na maldade, não. Aí eu detesto esse negócio de maus brasileiros.
porque dá para encaixar muita gente ruim dentro disso aí. Dá para encaixar. O que não dá para sair falando mal do Brasil por aí, né? Marcelo, eu te agradeço imensamente a tua presença, admiro o teu trabalho, acho que você, defendendo a sua posição aí, você conseguiu mudar a cabeça de muitas pessoas, eu acho isso muito positivo. Continue, né? Nós estamos aqui e o espaço do Ação Sustentável está aqui para mostrar isso. Gente que vem com essa cabeça diferente para fazer a diferença. Muito obrigada. Obrigado, Samanta. O grande dinheiro do agro brasileiro está vindo aí, na terceira safra, que é a safra de carbono. Aguardem. Ah, muito bem, não tinha final melhor para esse programa. Gente, muito obrigada. A Ação Sustentável volta na semana que vem e eu espero você. Grande abraço.